você é trader e está procurando resultados diferentes no mercado ou na vida, saiba que se você faz o que 99% das pessoas fazem, você vai ter os mesmos resultados do que esse 99%. Mas se você quiser ter resultados diferentes e tá entre 1% que estão no alto nível, você vai ter que fazer coisas diferentes, coisa que a maioria desses 99% não faz. Então são hábitos que apenas 1% consegue fazer e é por isso que eles têm resultados diferentes. E tem a habilidade que eu vou compartilhar com você nesse vídeo que você tem que desenvolver e tem que dominar para você conseguir ter sucesso e fazer parte desse 1%. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, @willtrader1, que é lá que eu posso tirar qualquer dúvida que você tiver. Então, sem enrolação, bora aqui para a aula. O estudo de Walter Mischel, professor de Stanford, descobriu que os dois fatos mais importantes para que você consiga atingir o seu sucesso em qualquer área da sua vida, pode ser na saúde, dinheiro, trabalho ou relacionamento. Esse fator que eu vou te falar, ele vai separar o bem-sucedido do que um cidadão comum. Então, nesse experimento, o que aconteceu? Pesquisadores inscreveram crianças com idades de 4 a 5 anos a sentar individualmente em uma sala privada. Aí, em seguida, o apresentador colocou o quê? Um marshmallow, ou doce, um marshmallow, e colocou na frente de cada criança. Mas antes dela sair, ela deu uma escolha para a criança. Você pode comer o marshmallow agora, ou depois, quando eu voltar, você vai receber mais outro marshmallow. Então você vai receber 2 marshmallows, ou agora e mais um. Então a pesquisadora saiu da sala e fez a criança esperar 15 minutinhos para ela fazer a escolha de comer ou esperar mais um pouquinho, esperar 15 minutos para ela receber mais um marshmallow. Aí pra gente que é adulto, foi uma escolha aparentemente simples de fazer. Ou você escolhe um marshmallow agora, imediatamente, ou você escolhe 2 marshmallows depois para comer depois. Mas quando você tem 5 anos, isso é igual uma tortura. Muitas crianças comeram marshmallow naquele exato momento em que a pesquisadora saiu daquela sala. E outros até conseguiram resistir por um tempo com a tentação de não comer, mas depois de um tempinho eles comeram em minutos depois. E uma pequena porcentagem desse grupo de crianças conseguiu esperar os 15 minutos inteiros. Aí a pesquisadora entrou na sala e deu mais um marshmallow. Então essa criança conseguiu, aí ela poderia desfrutar desse desafio. Aí esse experimento ele foi conhecido como o teste do marshmallow. E a parte interessante veio anos depois. O que eu quero dizer com isso? Que anos depois, enquanto as crianças foram crescendo, os pesquisadores acompanhou os resultados deles, os resultados na vida dessa criança. As crianças que estavam dispostas a esperar os 15 minutos inteiros, em vez de cair imediatamente na tentação, acabou tendo notas mais altas nas provas e era menos propensas em abusar de drogas, eram mais saudáveis e menos propensa a se tornar obesa, porque ela tinha melhores habilidades sociais e também melhor desempenho em infinidade de outras áreas na vida. Então a resposta foi conclusiva, as crianças conseguiram adiar a gratificação, foram que progrediram mais na vida. E se você pensar bem, faz todo sentido. Se você conseguir economizar uma parte da sua renda, em vez de gastar toda em luxo ou coisas que não são necessárias imediatamente, você consegue economizar mais dinheiro e você vai conseguir aposentar mais cedo. Se você for optar por alimentos mais saudáveis e exercícios, em vez de adotar um estilo de vida preguiçoso e menos saudável, você se sentirá melhor no longo prazo. Se você estudar mais, você vai ter mais opções para no futuro. Então, existem outros exemplos, mas basicamente isso mostra que pensar no longo prazo, em vez do curto prazo, vai te trazer mais longe. E isso pode refletir aqui no mercado. Se você é aquela das pessoas que não tem tempo, fala que não tem tempo, mas não tem nem uma horinha, nem 30 minutos para estudar o mercado, para estudar algum vídeo meu, ou para aplicar aqui no gráfico, você tem que enfrentar o mercado como se fosse uma competição. Por exemplo, estou estudando meia hora, quem está estudando uma hora já vai estar na minha frente, quem está estudando 2 horas vai estar na frente de quem está estudando meia hora, de quem está estudando uma hora. É claro, tem que ter o nível de foco também. Por exemplo, não adianta nada estudar uma hora, só que nessa uma hora eu não aprendi basicamente nada. Então é isso, sempre pense assim, sempre seja competitivo contra as pessoas. Vamos supor assim, o Will estuda mais de 5 horas por dia, deixa eu ser melhor que o Will, deixa eu estudar 6 horas, 7 horas, 8 horas, o quanto mais possível para ter o mesmo resultado que ele. Eu não tô falando que você não vai ter resultado estudando meia hora. Durante um ano inteiro, quem vai ter mais resultado? Quem estudou meia hora ou quem estudou mais de 5 horas? É óbvio quem estudou mais de 5 horas. Por exemplo, pense comigo, eu estudei todos os dias mais de 5 horas, todos os dias durante um ano. Eu vou estar ano-luz de quem está estudando meia hora por dia. Então vamos supor, estudei meia hora por dia todos os dias durante um ano. Para a pessoa que estudou 5 horas por dia durante um ano inteiro, vai estar 5, 6 anos na frente dessa pessoa
que estudou somente 30 minutinhos. Essa comparação que eu quero que você saiba. Você não precisa ter 3 anos, 4 anos de mercado. Se você estudar o conteúdo certo, focado por muitas horas, você vai ter muito mais resultado, muito mais rápido. É isso que eu quero falar. Eu vou te falar a verdade aqui. Eu tenho 4 anos de mercado, mas imagina se eu tivesse um bom mentor. Imagina se eu tivesse focado realmente e procurado alguém que realmente passasse algum conteúdo que me desse essa leitura gráfica que eu tenho hoje. Alguém que literalmente pegasse na minha mão, igual eu tô fazendo com você. Eu te ensino tudo aqui no meu canal no YouTube. Eu tô entregando todo o meu conteúdo, tô te passando verdadeiramente o que funciona e o que não funciona. E pra quem é aluno meu, eu tô dando 30 dias gratuitos do meu suporte. Então, literalmente, tô pegando a sua mão, você me manda a sua análise e eu corrijo. Assim, dessa forma, não tem como você aprender. Se na época que eu tava aprendendo, tivesse alguém que fizesse isso comigo, eu teria resultados muito mais rápidos. Em vez de 4 anos de mercado, em apenas meses eu conseguiria ter resultados. Porque se eu encontrasse algum canal no YouTube que entregasse tanto conteúdo gratuito como esse, em vez de eu gastar esses 4 anos de mercado, eu teria resultado em 3 meses, 6 meses. Então essa que é a principal dica. Encontre um mentor que sempre fale a verdade, um mentor que entrega conteúdo que realmente funciona, que você tem essa leitura gráfica que eu tenho, essa leitura profissional e avançada que muita gente não tem, que aqui no mercado de opções binárias ninguém ensina. Você pode ter resultado estudando 30 minutos por dia durante 10 anos, mas assim, se você conseguir focar e estudar, por exemplo, 5 horas por dia, nesse 1 ano, você já passou na frente de quem está estudando mais de 10 anos, meia hora por dia. E os participantes do teste do Marshmallow eram crianças, e se aqueles que esperaram pelo segundo Marshmallow tiveram sucesso, aqueles que não esperaram se tornaram mais medianos. Isso não significa que a capacidade de adiar a gratificação é na verdade uma característica pré-determinante. Essa resposta está na pergunta através de outro estudo realizado pela Universidade de Rochester. Eles tentaram replicar o teste do Marshmallow, mas acrescentaram uma pequena diferença. Antes de receber o marshmallow, cada criança teve uma experiência extra com a pesquisadora. Um grupo de crianças foi exposto a uma experiência não confiável e a pesquisadores poucos confiáveis. Por exemplo, deram alguns autocolantes à criança, também prometeram trazer um autocolante maior, mas na verdade eles nunca o fizeram. Ou deram à criança uma pequena caixa de cera e prometeram trazer uma caixa maior mais tarde, o que novamente eles não fizeram. Durante o tempo todo, o outro grupo de criança teve experiência muito mais confiável e pesquisadores confiáveis, e você pode adivinhar como essas experiências impactaram o segundo teste do Marshmallow. As crianças do grupo não confiável não tinham motivos para confiar no pesquisador, eles não acreditaram que eles iam trazer o segundo marshmallow, então não esperaria muito para comer o primeiro. Por outro lado, as crianças do grupo confiável tinham o resultado oposto. Eles confiaram no pesquisador, então esperaria em média 4 vezes mais do que do outro grupo. E apenas em alguns minutos de experiência confiáveis ou não confiáveis foram suficientes para mudar as ações de cada criança em qualquer direção. Isso também significa a capacidade de adiar a gratificação não é uma característica pré-determinada, mas pode influenciar por outros fatores, e podemos realmente treinar e melhorar a nossa capacidade de escolher a gratificação adiada em vez da gratificação instantânea. Agora não se engane, há uma razão pela qual a maioria das pessoas não consegue fazer isso. É difícil, afinal, nosso cérebro está programado para buscar a gratificação instantânea. Queremos a recompensa o mais rápido possível, e se a gente pode escolher entre comer um hambúrguer, navegar no Instagram e assistir vídeos no YouTube, ou por outro lado, comer mais saudável, estudar minhas aulas e aplicar horas e horas, a gratificação adiada simplesmente não é tão agradável no momento e pode levar semanas, meses ou até anos para você conseguir ver recompensas. Preferimos nos entregar às coisas e atividades que nos proporcionem prazer instantâneo. As grandes corporações sabem disso e é por isso que tudo foi projetado para ser instantaneamente gratificante e viciante quanto possível. Você pode não ser capaz de mudar o mundo, mas pode mudar a si mesmo. Se a maioria das pessoas está viciada na gratificação instantânea, tudo o que você precisa fazer é deixar de lado esses prazeres impulsivos e focar na visão de um futuro melhor. Então, como você pode treinar e melhorar sua capacidade de adiar a gratificação para progredir? Primeiramente, quero apenas esclarecer que eu não estou dizendo que você não deveria mais aproveitar nada. Você deve, mas quando é problemático, quando a gratificação atrasada é levada ao extremo, resulta em nenhuma gratificação, o que muito provavelmente
não é o que você deseja. Em vez disso, você provavelmente deseja controlar os seus desejos e mantê-los sob controle, o que é o mais factível. Você só precisa definir algumas condições e criar limites para você mesmo. Por exemplo, digamos que você ouviu falar de uma nova série na Netflix que aparentemente é muito boa. Você decide assistir, mas depois que você assiste tudo, você sente um lixo depois. Aí o que você pode fazer? Você define as condições. Você só poderá assistir o filme depois de ter feito tudo o que está na sua lista de tarefas daquele dia e somente depois das 7 horas, por exemplo, 7 horas da noite. Além disso, você define alguns limites. Você só pode assistir um episódio por dia e no máximo 5 episódios por semana. As condições são o que você precisa acontecer antes que você possa aproveitar a atividade. Enquanto os limites são por quanto tempo e com frequência você pode aproveitá-la. E esse pequeno ajuste faz toda a diferença. Você ainda aproveita as coisas, mas em vez de você ter escolhas impossíveis, é uma recompensa por sua paciência, disciplina e trabalho duro. Basicamente, é uma autonegociação. É a mesma coisa o que você diria para uma criança. Você só pode tomar sorvete, mas primeiro você tem que comer todos os vegetais. É o mesmo princípio, mas você é o adulto falando com as crianças que existe. Você pode criar as suas próprias restrições e ajustá-las dependendo do que você desejar. Elas não precisam ser drásticas, apenas algo para mostrar a si mesmo que você pode cumprir suas próprias promessas. Crie alguns limites e estabeleça uma condição a ser cumprida e cumpra. É assim que você consegue desenvolver a habilidade de adiar a gratificação instantânea, assim como fizeram as crianças e os pesquisadores no teste do marshmallow. Você promete algo e depois você cumpre a promessa. Porém, nem tudo pode ser dividido em gratificação atrasada ou instantânea. Na verdade, algumas atividades se enquadram em ambas categorias. Essas são as melhores atividades que você pode ter, pois torna quase fácil obter essas recompensas atrasadas. Por exemplo, jogar um futebol com seus amigos pode ser uma dessas atividades. Você gosta de sair com seus amigos, mas também obtém os benefícios a longo prazo dos exercícios. É claro que nem todo mundo vai gostar de jogar um futebol ou sair com outras pessoas. Essas preferências variam de pessoa para pessoa. É por isso que você precisa encontrar as suas próprias atividades que você goste e que ao mesmo tempo tragam recompensas a longo prazo. Quanto mais você encontrar, vai ser melhor, porque torna a sua gratificação adiada infinitamente mais fácil. A maioria das pessoas comete esse erro. Você pode descobrir que algumas pessoas bem-sucedidas não precisam estar atrasadas à gratificação e estão apenas se divertindo muito. Mas não se engane, para você chegar onde chegaram, foi preciso fazer sacrifícios. Eles foram capazes de desfrutar os frutos do seu trabalho agora, porque adiaram a gratificação no passado. Como os resultados das suas ações demoram, isso significa que você sempre estará progredindo ou regredindo. Tudo que importa são as suas ações e as escolhas que você faz hoje. Não cometa o erro de pensar que eles não fazem diferença. Durante um longo período de tempo, eles são os que separam o profissional de alto desempenho dos demais. Eu recomendo que você resista a essas tentações baratas, resista àqueles marshmallow, em vez disso adie a gratificação. Dê o primeiro passo nesse caminho hoje e garanto que você vai terminar melhor do que ontem. Aqui no gráfico é a mesma coisa, aqui no trade vai ser a mesma coisa. Se você separar um tempo do seu dia para estudar, separar um dinheirinho para investir no seu conhecimento, você vai ter muito mais resultado daquela pessoa que só tá gastando dinheiro com porcaria, não tá separando tempo aqui para estudar um gráfico. Por exemplo, aqui eu pego uma aula do meu canal e vou aplicar aqui no gráfico. Eu não vou somente assistir a aula, eu pego a aula, assisto, vou aqui no gráfico parado e começo a aplicar, começo a ver o que funciona, o que não funciona, vejo se está certo ou se não, e é assim que você vai conseguir mais resultados que 99% das pessoas. Então você vai fazer parte desses 1%, e para ter resultados desses 1%, você tem que fazer tudo que os 99% não estão fazendo, que é sentar a bunda na cadeira, estudar, olhar aqui no gráfico, ver os padrões que está acontecendo para você conseguir obter mais resultado. Então se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e também não esqueça de assistir o próximo vídeo que está aparecendo aqui para você, tá bom? Te espero lá, bora para a próxima aula e tamo junto.